como marido, como mulher, como filho, é um desafio. Então, o Senhor preparou mensagens maravilhosas para nos fortalecermos em Cristo. Estará falando o irmão Antônio, André, Manuel. Não falte durante a semana. Estaremos aqui. Esta é a abertura. A partir da manhã estaremos aqui às 17h30. Então venham para também fazer parte ou tomar este pão. Irmão Sangabi, bem-vindo. Obrigado. Obrigado, ancião. Obrigado a todos os presentes. Nós agradecemos também o coro, agradecemos a Deus, agradecemos a responsabilidade que nos incumbiram, ao comitê da igreja. Muito obrigado pela confiança. Bom dia, igreja. Bom dia. Maranata. Quem está feliz diz amém. Amém. Estamos numa grande semana, não é? Começando hoje a semana, como se fez menção, casamento, lar e família. Nesta semana eu tenho a certeza, e antes queria pedir um grande favor. Eu não sei se os diáconos podem nos ajudar, se os solteiros vão passar para um lado, ou então quem está sentado sozinho e é casado, procure agora mesmo a sua mulher, a sua esposa. Os noivos também podem procurar, creio que vão encontrar a sua noiva. É rápido, eu tenho a certeza que isso será feito em menos de 2 minutos. Podemos ou não podemos? Diáconos? Disseram-me que podemos. Não? Os solteiros estão a dizer não. Parece que vai ser humilhação para eles, né? Não, mas não tem problema nenhum. Então tá bem. Por favor, quem puder, nós pedimos encarecidamente que sente ao lado da sua esposa. Diáconos podem nos ajudar nesse sentido, por favor. Por favor, não precisamos de barulho. Enquanto essa dinâmica está ocorrendo, eu dizia que, como os irmãos podem ver aí, o tema da semana de oração, lar e família, reconstruindo o altar da família. Reconstruindo o altar da família. E eu estava dizendo que ao longo desta semana, amado irmão, minha amada irmã, dona de casa, dono de casa, eu tenho a certeza que vai chover, o diabo e as suas artimanhas, o comodismo da tua casa, isto e muito mais poderão concorrer para a sua presença aqui. Mas eu gostava de pedir que isto não fosse um motivo para o mano ou a mana não estar aqui. Nós vamos aprender muito ao longo desta semana. E vamos aprender sobre casamento para os noivos, vamos aprender sobre relacionamento, vamos aprender sobre a educação dos filhos, vamos aprender muita coisa mesmo, para o reerguimento daquilo que é a vontade de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias. A salvação da sua família, prezado esposo, depende de ti. A direção do lar a direção do seu lar depende de ti. A felicidade do seu lar depende de ti. A alegria dos seus filhos depende também de ti. E isto não serve somente para a esposa, mas como também para o marido, mas como também para a esposa. Nós, amados irmãos, vivemos em momentos muito difíceis da vida. Nós estamos presentes num calendário profético de muita
mas muitos desafios. O grande conflito é notório desde o momento que você acorda, desde o momento que eu acordo. E para colocarmos Deus em primeiro lugar é o maior desafio para as famílias. Desde o ano de 2021, 5 de março, alterou-se o valor dos custos judiciais, alçadas dos tribunais nos casos de divórcio, mas mesmo assim, todos os dias há divórcios acontecendo. Todos os dias, todos os momentos há divórcios acontecendo. As pessoas casam e muitas vezes, menos de 3 meses, na lua de mel, no mesmo casamento ou no copo de água, já acontece o divórcio. Eu estava a assistir uma entrevista na CNN de um casal que tomaram a decisão de divorciar-se, foram ao conservatório e assinaram os termos, não é, que dá fim, por fim, a sua relação. E no mesmo dia, os dois saíram outra vez casados lá. Cada um casou com outra pessoa, não é? E cada um foi para o seu lado. Amados irmãos, essa é a realidade em que nos encontramos. Nós nos encontramos. Você, quando vai abrir o jornal, vai assistir ao Fala Angola e tantos outros programas, você vai abrir os jornais, o Jornal de Angola, você se depara com informações de que a realidade é esta: a família está sob ataque. E é importante, nesse contexto, nós tomarmos uma direção, nós tomarmos, não é, algum passo adiantado. E a igreja fez a sua parte. Por isso começa hoje a semana de oração. E o material, a escritora, olha, é fenomenal. Todos os dias aqui, não é? Creio, amanhã a partir das 17h30, não vamos nos arrepender. Conta-se a história de Cátia Ventura. Essa história eu encontrei no Jornal de Angola. Cátia Ventura dormia e começou a ser espancada por alguém. Inicialmente pensou que a casa foi invadida por bandidos que se aproveitavam da ausência do marido para assaltar a casa. Mas depois deu conta que era o próprio marido, embriagado, que a espancava sem piedade e a ofendia. Cátia resolveu sair de casa naquela noite. Há 8 anos, debilitada, ensanguentada. Nunca mais regressou, nem sequer para ir pegar os seus pertences. As agressões do marido, ao longo de 3 anos de casamento, fizeram com que ela tomasse a decisão nem mesmo de querer voltar a casar. Os finais de semana do marido, segundo relata ela, quando saía do serviço na sexta-feira, ia para as bodas com os amigos e às vezes só voltava domingo de noite, muitas vezes segunda-feira de manhã, só para se trocar e outra vez voltar à semana laboral. Também nós encontramos a história de Jamila. O ex-marido de Jamila, durante 26 anos, sustenta a família, atualmente com 4 anos. A separação aconteceu no dia 17 de outubro de 2009. Neste dia não discutiram, mas Jamila já estava aborrecida com o marido devido ao seu mau comportamento. Segundo declarações da Jamila, diz que fui trabalhar normalmente e depois decidi não voltar para casa. Alguém que saiu da sua casa e não decidiu voltar para casa. Também já estávamos a dormir em quartos separados. Antes de tomar a decisão, disse que conversou com o marido, mas ele não colaborou. Chegou uma altura em que só me sentia bem fora da minha casa. Eu creio que muitos de nós aqui presentes sentimos-nos com emoção controlada, com prazer de viver, somente quando estamos fora da nossa casa. Marido briga contigo, a esposa briga contigo,
E aquela situação que você está apenas a entrar, às vezes já é grito, chegou tarde, e as pessoas muitas vezes partem para a agressão verbal, que começa com agressão verbal, mas depois termina com outras situações, agressão física e o divórcio. No ano de 2022, foram registrados mais, ou seja, perto de 26 mil casos de violência doméstica. De acordo com a ministra, em 2022, nos Centros de Aconselhamento Familiar das 18 províncias, o Instituto Nacional da Criança, INAC, registrou 25.728 casos de violência doméstica, dos quais 17.725 foram praticados contra menores e 8.003 contra adultos. E deste universo, 15.935 foram contra a mulher e a menina, além de 10.138 casos contra o homem. E em relatos recentes você vê nas redes sociais direto a informação de mulheres espancando maridos que chegam até ao hospital. Meus amados, esses dados e tudo quanto nós já dissemos nos mostram que nós precisamos tomar parte daquilo que é o plano de Deus para as famílias, para os noivos, para os namorados. Você pai, você esposa, tem uma responsabilidade: reconstruindo o altar da família. Sabemos na história bíblica que onde quer que seja que Abraão fosse, sempre levantava um altar. Sempre levantava um altar. E quem passava aí dava conta que aqui passou um filho de Deus. Mas depois nós chegamos no período de Elias, de acordo com 1 Reis, capítulo 18. E você vê que existe uma batalha entre Elias e os profetas de Baal. E qual era o problema? Qual era o objetivo de Elias? A batalha aconteceu e era o reerguimento do altar de Deus. Reerguer, reconstrução do altar significa nas nossas vidas, prezadas famílias, a presença permanente de Deus na vida da família. E é isto que a gente vai aprender então ao longo desta semana. Hoje o tema é identificando as prioridades. Quais são suas prioridades, esposa? Quais são suas prioridades, marido, noivo, namorado, namorada? Quais são as suas prioridades? Há pessoas que logo que acorda já está no Instagram, já está no Facebook, já está em redes sociais e vai partilhando tudo agora nas partilhas. Alguns prioridade logo que acordou é ir pegar uma ficha. Agora todos são ficheiros, vamos e há um conto, olha. Eu ontem ganhei, estava andando na quinta-feira, o amigo nosso me mostrou, olha, eu ontem ganhei 180 mil. Que? Oh, isso é sério mesmo? É sério. 180 mil. Qual foi o investimento? Olha, o investimento foi apenas de 1.000 kwanzas. Uau! Sim, senhora. Quanto tempo você já está apostando? Olha, já vão cerca de mais de 6 meses. Ok. Então, muitas vezes, minha querida, meu querido, muitas vezes nós estamos com a inversão de prioridades. Principalmente nós que trabalhamos fora da família, é um caso muito sério. Você tem que acordar às vezes 5 horas até acontecer um culto. Olha, é muita canseira, é exaustão e o dia te cobra. Mas nós precisamos, mesmo assim, no meio dessa correria toda, identificar as verdadeiras prioridades. O nosso texto introdutório, Deuteronômio capítulo 6,
Deuteronômio capítulo 6, vamos ler o versículo 5 até o versículo 9. Deuteronômio capítulo 6. Quem já encontrou, diga amém. Quero ver as mãos dos casados, por favor. Se nos juntarmos não podemos, as mãos dos casados. É por isso. Obrigado, é por isso. É por isso que não aconteceu a troca. São poucos que levantaram as mãos. A mão do solteiro, por favor. Uau! Amém! 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 Pois, então vamos, amados irmãos, o quinto versículo do livro de Deuteronômio, capítulo 6, diz: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Amor. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, sua energia e com toda a sua força. Esse é o primeiro segredo para a identificação das prioridades. Amar a quem? Amar a Deus. E o 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14 diz: façam todas as coisas com a... minha plateia não está me acompanhando. Façam todas as coisas com amor. Façam todas as coisas com amor, na igreja, fora da igreja e principalmente no teu relacionamento. Quando as coisas azedam. O versículo a seguir, 7, diz: você, depois de amar a Deus, depois do pai, depois da mãe, ter como prioridade o amor a Deus, agora venha a seguir a atribuição de outras responsabilidades. Você as inculcarás a seus filhos, e dela falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho. O que vai inculcar nos filhos? A palavra de Deus. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. 8. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. A Bíblia está a dizer isso, amados irmãos. E vamos mais uma vez orar, por favor. Minha querida, pode orar, né? Eu vou pregar, você vai orar. Oremos a Deus. Amado Deus, querido Pai que estás nos céus, muito obrigado mais uma vez. Vimos diante da Tua presença neste momento, pedir mais uma vez a Tua presença em nós. Pai querido, de acordo à Tua vontade, o Senhor permitiu que o Teu servo estivesse aqui em frente ao Teu povo, para mostrar aquilo que o Senhor inspirou-lhe ao longo da semana. Pedimos, Senhor, que traga paz, tranquilidade e entendimento a todos nós que estamos aqui. E que seja, Pai querido, a Tua vontade em nossas vidas. Usa-nos como Seu instrumento. Permita que o inimigo não tenha poder sobre nós neste momento. Que haja tranquilidade entre as crianças e entre todos nós. Os que tiverem atenção aos telefones, Senhor, permita que o Teu Espírito fale a eles e que desliguem as redes sociais dentro da Tua casa santa de oração. E que a nossa mente esteja somente diante de Ti e da Tua palavra que vai soar a este momento. Inspire o Teu servo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, minha pomba. Ok. É minha pomba. Olha o problema. Pomba minha. Amada minha, é a minha esposa. É bom casar. Bom casar. Pois, quando vamos construir uma casa,
Antes de mais nada, precisamos chamar um arquiteto. O irmão Mariano está aí. Nosso arquiteto. Por quê? Porque é preciso tomarmos algumas providências para que depois, e hoje parece que quando você não consulta um especialista na construção, na planta, é sempre, olha, essa parede estava assim, não, olha, aqui é quarto, tira essa parede. Vai gastar bloco, cimento, água, mais dinheiro. E depois, não, aqui não teria janela, seria porta, parte. Aqui não, seria assim, estaria assim, mas agora tem que ser assim. Aqui devia ser a despesa e tantos gastos. Mas então o conselho sempre foi, antes de partirmos para a construção, precisamos irmos ao encontro de um arquiteto. O que o arquiteto vai fazer para nós? Vai fazer a planta, não é? A estrutura gráfica da casa, do apartamento, do edifício. Ele vai fazer. E para que servem as plantas? Não é plantas lá fora, estamos a nos referir planta, estrutura gráfica. A casa deve ter uma planta. E para que serve? Número 1, serve como guia e precisão na construção. É isso, irmão arquiteto. Vai receber o sim do arquiteto. Então, guia e precisão na construção. Já sabe, não, o pedreiro precisa se guiar, não, olha, aqui são X metros, aqui a parede tem que estar assim, aqui vai a janela, aqui não. Já sabe tudo, porque tem a planta. Número 2, ajuda-nos na otimização de recursos. Como eu disse, você vai partindo e vai gastando dinheiro com blocos, com cimento, com areia, com pedra, com água e com a mão de obra. É desperdício de recursos. E então, os projetos nos permitem estimar com maior precisão os materiais e a mão de obra necessários para concluir a obra, otimizar recursos e evitar gastos desnecessários. Número 3. Garante a conformidade com as regras e regulamentos. Há lugares, não é, onde você não te vão dar a licença de construção sem antes ver a planta, a estrutura arquitetônica da obra que você vai colocar aí. Então, muitos municípios exigem que os projetos sejam apresentados antes da concessão da licença de construção. Eles permitem que os engenheiros e arquitetos verifiquem se a estrutura, os códigos, regulamentos aplicados, tudo está em conforme. Assim também, amados irmãos, levando, não é, para o lado espiritual, a Bíblia nos conta que no princípio Deus tinha um plano, tinha uma planta, um plano divino que foi primeiramente estabelecido em sua mente e coração. Ele estabeleceu uma sequência e ordem precisas durante a semana da criação. O que aconteceu no primeiro dia da criação? O que aconteceu, amados irmãos? Estamos acompanhando? No primeiro dia havia dia e noite. Gênesis capítulo 1, 3, 5. No segundo dia, o que aconteceu? Ele separou a terra dos mares. Gênesis capítulo 1, 6, 8. No terceiro dia, Deus criou vegetação, grama, ervas, com sementes, árvores frutíferas, todas necessárias para o sustento humano. Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 13. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Deus os pôs no firmamento para governar o dia, a noite e para dividir as luzes das trevas. Gênesis capítulo 1, 14 a 19. No quinto dia, Deus criou todos os tipos de criaturas marinhas e todos os tipos de pássaros para voar no céu. Gênesis capítulo 1, 20 e 23. Agora, no sexto dia, Deus criou os animais e criou os seres humanos à sua própria imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 24, versículo 31.
No sétimo dia, o que? Amados, acompanhem. No sétimo dia, descansou, abençoou e santificou o sétimo. O sábado, cientistas, astrônomos, biólogos, geólogos, médicos e físicos continuam perplexos com a criatividade intricada e detalhada de tudo feito pela mão de Deus. Pela mão de Deus. Porque, não é? Astronomicamente, o ano é comprovado, o mês é comprovado, o dia é comprovado. Agora a semana não é comprovada astronomicamente. Isso, se tu fores na enciclopédia britânica, lá no Google, colocar enciclopédia britânica e lá você vai encontrar. A semana de 7 dias é o conjunto de 7 dias, passo o pleonasmo, em que Deus criou o universo. Porque astronomicamente não é comprovado, então por isso os especialistas ficam perplexos. Avançando. Nosso universo foi projetado e criado pelo Deus Criador. Quem acredita diz amém? Amém. Pois, por que eu fiz a questão? Porque hoje, não é? A teoria do evolucionismo, a teoria dos deístas e tantas outras teorias vem quase que suplantando a verdade da criação. Hoje é difícil, e lá noutras igrejas você encontra debates fortes quanto, não é, a literalidade do capítulo 1 do livro de Gênesis até o capítulo 11. Alguns dizem não foram capítulos assim literais, ou seja, o tempo aí contado não foi literal. Quando Deus nos criou, deixou à vista seu projeto de construção. Qual é o projeto? Qual é o projeto? Não estão acompanhando? Qual é o projeto, igreja? A Bíblia. Então, ela, como projeto na construção de uma casa, nos auxilia, primeiro, como um guia de precisão na construção do nosso caráter. Nosso caráter dos nossos filhos, caráter do teu marido, caráter da tua esposa. E você pensa que é à toa que Deus te uniu com aquela esposa ou com aquele marido. No meio dessa diferença é para que cada um ajude o outro na formação do seu caráter, através de entrarmos em comunhão com a palavra do Senhor. Mente, caráter e personalidade diz-nos que caráter é o conjunto de pensamentos e sentimentos nossos. Aí manifesta-se o caráter. 2. Com os recursos que temos e como gerenciá-los para obter bons resultados. Número 3, permitindo ter uma vida equilibrada e feliz quando cumprimos as regras e os princípios pré-estabelecidos. E quais são? Os 10 mandamentos. Agora, há um problema muito grande. Porque o problema é que hoje nos esquecemos de consultar os planos de Deus e queremos construir a nossa vida em qualquer lugar, sobre qualquer circunstância, sobre qualquer pretexto, sem regras e nas nossas próprias condições. Meu corpo, minhas regras. Hoje é assim. É meu marido, mas o marido também tem outros compromissos, outros relacionamentos extraconjugais. Será que é isso que Deus arquitetou para a sua vida, para seu relacionamento? E eu um dia estava pensando, primeiro que o meu filho Josias, ele é de tirar o chapéu muitas vezes. A propósito, eu sou pai de 7 filhos agora. Muitos, né? Poxa, muitos. Por quê? Porque no princípio eu não tinha conhecimento do projeto de Deus. Quando você não tem conhecimento do projeto de Deus, ou você tem o conhecimento e não coloca em prática, meu amigo, minha amiga, você vai acabando destruindo a tua vida. E só dou glórias a Deus porque
pela sua graça e misericórdia, o Senhor me alcançou. Então, como estava a dizer, o meu menino Josias, ele uma vez fez uma questão à minha esposa: mamãe, nós, papá, a mamãe, Misael, Josias, a Defe, a Adassa, é muita. Os irmãos já entendem, né? Todos nós vamos estar no céu. Uau! Uma questão para a gente refletir. Subentendidamente, subjetivamente, o que esse menino está querendo dizer? Será que as nossas ações em casa estão em harmonia com a vontade do Senhor? Nós precisamos nos questionar, amados irmãos. Não é possível que tudo que a gente relatou aqui, os dados, a estatística de divórcios, de violência doméstica, não é possível que isso venha, e tristemente acontecendo também na igreja. Aqui na igreja, os divórcios, muita gente, muitos de nós estamos aqui, mas lá em casa já não dormimos debaixo do mesmo lençol. Lá em casa é cada um. O filho vem: papá, o que vou fazer? Pergunta na tua mãe. Mamãe, o que vou fazer? Pergunta no teu pai. Não há harmonia. E a serva do Senhor diz: o coração da igreja, o coração da sociedade, o coração da nação é o quê? É a família. Do coração, segundo Provérbios capítulo 4, 23, do coração procedem as saídas da vida. É a família. E o inimigo, sabendo de que o coração da igreja, o coração da sociedade, o coração da nação é a família, o que ele faz? Desestrutura a família. Daqui a pouco é a mãe começando a se comportar mal com o pai. Coitado do pai, mas logo, 14h30, não perca essa oportunidade. Vamos ter momentos muito bons em que o irmão também vai ter a palavra sobre relacionamento, sobre casamento, sobre lar. O pai está vindo do serviço já cheio. A mãe não tem água, não preparou água, não preparou calções, não preparou roupa, e logo que está chegando, já é metralhadora da língua, né? Coitado do marido. A mãe está vindo do serviço, é outra situação. Marido ciumento está vindo a outra, a essa hora. Às vezes até está vindo à igreja. Porque por causa das nossas escolhas. O pastor Alice Barbosa, líder do Ministério da Família para os Adventistas na América do Sul, ele diz assim: quando você olha para o mundo e para a sua vida, vê que o plano do fundo de tudo é o grande conflito. O inimigo está o tempo inteiro tentando encontrar um jeito de fazer você cair, desanimar na fé, sofrer e desistir. Em contrapartida, Deus luta para te deixar animado, amém? Firme e forte. E a família é o foco central desta batalha, porque se a tua família vai mal, todo o resto está vulnerável. Todo o resto. Você pode ser diretor, você pode ser doutor, o teu status social pode estar lá. Meu colega pai, colega da minha esposa mãe, você não é nada. Não é nada. Infelizmente. Não é nada, porque como é que você lá fora vai ser alguém e você descuida da tua família? Continuidade e extensão daquilo que é a vontade de Deus, a herança do Senhor. Como? Não vai dar certo. Por isso, pais, reflitam seriamente como estão gerindo vossos relacionamentos.
Como estão gerindo vossos filhos? Como estão educando vossos filhos? Os psicólogos dizem que na formação do caráter dos filhos, dos 0 até os 7 anos, segundo a irmã White, na formação, esse período, a formação do caráter do filho está em vigência, está a acontecer. E os psicólogos dizem que o seu filho pode ser registrado como um homem, masculino, feminino. Só o comportamento dos pais é que vai ditar o quê? A identidade dele. Está a ver a tamanha responsabilidade, pais? A tamanha responsabilidade, mães? A atmosfera do teu lar depende do crescimento do teu filho. Por isso lá fora nós ficamos, olha, marginal, esse menino ele apega, esse menino já estão a assaltar. Agora então, coitada das meninas, garotas, eles deram o nome de manga de 10. Alguém me disse que talvez já tem manga de 5, não sei. Amados, tudo isto porque nós como pais, em primeira instância, estamos a falhar dentro do lar. A sociedade fica desestruturada. Agora, o que é que o pai deve fazer? A Bíblia aqui nos diz que nós precisamos, e o estudo, nós precisamos, como no santuário, né? Às 9 tinham o sacrifício da manhã no santuário, e às 15, às 3 da tarde, tinham o sacrifício da tarde. O que Deus nos chama é inculcar as verdades do Senhor nos nossos filhos. Quantos minutos? Logo você vai saber às 14h30. Quantos minutos deve durar um estudo, um culto familiar? Mas isso não pode faltar. E muitas vezes quando eu saio a correr, eu já digo, olha, rainha, ele é a rainha do lar. Rainha, você não pode deixar, muitas vezes eu lá. Acontece, querida, não faça isso. Não, primeiro é o culto. Porque eu, se crescesse, sabendo tudo isso que eu sei, não. O meu presente, o meu passado, tenho a certeza absoluta que seriam diferentes. Priorize o culto na tua casa, pai. Priorize o culto na tua casa, mãe, quando o pai não está. Busquem a Deus. E a irmã White diz que se existe um tempo em que toda a família, toda a casa deve ser casa de oração, o momento é agora. Pois o inimigo está irado. Por essa razão, meus amados, eu sei que vocês se casam tão cedo, porque também sento aí, né? Às vezes quando estou sentado aí, eu não quero ir mais além. Por momento nós podemos terminar por aqui. Mas eu gostava de fazer um convite. Que está aqui no livro de... Está no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Eu quero que o mano, a mana, abra mesmo esse texto. Capítulo 22, Ezequiel, versículo 30. Eu vou tomar a leitura. Já encontramos, amados, já? Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim. Procurei entre eles um homem. E se você ler os versículos um pouquinho mais além, antes deste, você vai compreender que existia uma apostasia em Jerusalém. E precisava-se de homens machos, não machistas. Homem no verdadeiro sentido, para poderem reconstruir os muros. Muro na Bíblia tem o significado da lei de Deus. Não são pedras, não foi escrito sobre as pedras. Muro. Então diz que eu procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Olha o desânimo de Deus. O que é?
mas não. Meus amados, será que aqui na igreja do Ijo também está assim? Deus está fazendo um convite ao Pai. Por que o convite é dirigido ao Pai? Porque quando Adão foi criado, lhe foi imputada a responsabilidade sobre a família, sobre a terra. E quando eles caíram, a Eva que lhe deu a fruta, mas Deus disse: olha, ei Adão, onde estás? Primeiro a responsabilidade é do pai. Deus, quando estava aí destruir Sodoma e Gomorra, disse: como é que vou esconder este segredo, Abraão? Eu sei que ele vai dar a conhecer a sua descendência. Sempre o pai. Por isso, pai, Deus quer contar contigo, mas não encontrei ninguém. Quem se levanta e diz: eis-me aqui, vou mudar o paradigma da gestão da minha casa. Quem se levanta? Qual é o pai? Qual é o homem que se levanta e diz: a partir de hoje eu vou fazer pazes com a minha esposa? Já estamos brigados há não sei quantos dias. Quem? Quem é a mãe que diz que eu vou ajudar o meu marido a se levantar cada dia? Pensaram que são os pais. Qual é a esposa que vai dizer: não, eu vou me levantar para acompanhar o meu marido, para ser uma adjutora idônea, conforme a Bíblia fala? O convite está feito. Quem? Daí onde você está, pode colocar-se em pé e nós vamos orar. Pode se colocar em pé, louvado seja Deus. Pode se colocar em pé e nós vamos orar. Deus está a contar contigo, amigo. Deus está a contar contigo, amiga, para a salvação da tua família, para a salvação tua. Seja um homem que traga aos pés de Cristo a tua família. Seja uma mãe que eduque diante dos princípios de Deus a tua família, o teu marido e a sua. Até para os solteiros também. Quem? Faça um voto para Deus. Quem vai dizer eu vou ser? Quem? Lá em cima, quem? O momento de mudança é agora, amigo. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Eu vou convidar o diretor do lar e família para dedicarmos a Deus, porque precisamos todos. Oremos, irmãos. A Ti, eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui em pé, diante do Teu trono de graça e diante da Tua congregação, rogando ao Pai por Tuas misericórdias, rogando por Teu perdão das vezes que, como cônjuges, como filhos, como pai, falhamos diante da parceira, falhamos diante de nossos filhos, falhamos diante de nossos pais. E melhor do que ninguém, o Senhor conhece os defeitos, o Senhor conhece os desafios que cada um enfrenta na sua família. Papá, mas ainda assim, te agradecer porque o Senhor nos tem mantido em pé. Tem nos mantido em pé para mais uma vez confirmar que o plano da família não vem do homem, mas vem de Ti. Tens mantido em pé para mais uma vez confirmar-se que é possível viver em família apesar do grande conflito. Então, Pai, continua nos assistindo. Continue, Senhor, nos concedendo sabedoria, força, coragem para que enfrentemos as lutas desta vida, mas não as enfrentemos sozinhos, as enfrentemos na Tua presença. Que a Tua presença, Senhor, tenha maior significado na nossa vida e nós tenhamos o maior prazer de andar nela.
Temos aqui, Senhor, jovens que pretendem contrair matrimônio, ou estão à procura de um parceiro, de uma parceira, que o Senhor conceda sabedoria. Também aos lares, temos aqueles lares, Pai, que estão desfeitos, ainda juntos, mas desfeitos, que o Senhor, através do Santo Espírito, possa conceder sabedoria para que esses lares se reatem. E tem aqueles lares, ó Pai, de teus filhos que estão separados, por muitos motivos alheios à nossa vontade e ao nosso conhecimento, mas que o Senhor conhece a causa e a profundidade desses assuntos. Então, Senhor, coloque a tua mão para que esses lares sejam resgatados. Por essa altura, muitos filhos estão vulneráveis, ó Pai, sem saber a quem se dirigir, sem saber a quem se inclinar, ó Pai, estão sem direção. Por favor, que o Senhor possa reconsagrar a tua igreja, para que possamos mostrar ao mundo, Senhor, a necessidade da tua presença nas famílias, e possamos, ó Pai, um dia erguer a bandeira de Emanuel. E quando o Senhor voltar, tenhamos o prazer de exclamar: eis aqui o Senhor, os filhos que nos deste, e eis aqui o Senhor que nós aguardávamos. Obrigado, Pai, por estar presente neste culto. Agora leva-nos, Senhor, em teus braços de volta, e nos traga também de volta aquele programa de tarde, para que se dê complemento àquilo que ainda precisamos aprender. Te rogamos com fé em nome de Jesus.